Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de zoonoses. Nosso convidado de hoje é o Dr. Hélio Ferreira Júnior. Prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu e eu agradeço o convite para essa conversa. Prazer é nosso te receber aqui. Hélio, vamos conversar um pouquinho então, como você é um médico veterinário, explicar para os nossos telespectadores qual a importância do médico veterinário e quais as áreas, né, em que o veterinário atua, ou que ele pode atuar. Hoje em dia, né, pela alta que existe de animais de estimação, as pessoas pensam erroneamente que o médico veterinário tem só essa função de cuidar de cachorrinho, de gato, e não é bem assim, né? A medicina veterinária é muito ampla, né? Nós aprendemos no curso de graduação desde a parte de inspeção de alimentos de origem animal, criação de animais, até a parte de medicina veterinária propriamente dita, que seria a parte de doenças, a parte de cirurgias de grandes e pequenos animais, inclusive animais silvestres, né? São animais você zoológicos. atende os animais de uma maneira geral, não importa se é silvestre ou não, né? Sim, sim. Então essa parte ela é bem colocada dentro da universidade. Né? E outra parte que, dentro da medicina veterinária também, que chama muita atenção, inclusive que o Brasil é destaque mundialmente, é a parte de reprodução animal, especialmente de bovinos. Realmente isso aí é uma área muito difundida e realmente está em alta também, né? Tá em alta. O curso de veterinária, ele de uns tempos para cá, ele cresceu muito. E uma coisa que, como eu costumo dar muito estágio, uma coisa que a gente notou é que tem aumentado a quantidade de mulheres que vão atrás do curso de veterinária. Quando eu me formei, dentro do nosso curso, tinham 70 alunos, desses 70, 20 só eram mulheres, o resto era tudo homem. Talvez porque pensavam em pegar, talvez, animal maior, tipo um gado, né, um boi, uma vaca, cavalo, fazer cirurgia, operar, talvez imaginasse uma coisa mais grosseira, né? Mas não é por aí. Tem muita coisa, inclusive, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, a respeito, né, da prevenção de doenças transmitidas pelos animais. Pelos animais. E pelo homem também, aos animais, né, Hélio? Também existe. E aí está a importância da inspeção sanitária, onde o veterinário também atua, né? Todos os alimentos de origem animal, eles devem ser inspecionados, a inspeção federal, por médicos veterinários, porque existem as doenças dos animais que podem ser transmitidas para o ser humano, e aí está uma importância fundamental do médico veterinário. Mesmo no animal morto, né? Mesmo por exemplo, você morto. vai ingerir uma carne, uma coisa, foi para o açougue, Sim. Não importa, isso aí pode transmitir. Pode transmitir, por isso que a vigilância sanitária, né, ela bate muito em cima do abate clandestino, que ainda existe. Eu acho que tem que pegar no pé mesmo, porque não é por aí, porque é a saúde de todo mundo que está em jogo. É a saúde de todo mundo. Não é verdade? Hélio, como que você vê assim, a relação do animal, né, principalmente os animais de companhia e o homem? Os animais de companhia, eles têm uma grande importância ultimamente, porque não tem mais esse calor humano que tinha algum tempo atrás, né? Hoje a vida é muito corrida, demais. As pessoas, elas não se cumprimentam, não têm tempo de conversar e são mais isoladas, né? Talvez por medo de um contato mais íntimo, por medo de uma segunda intenção, de repente. E isso é todo esse carinho, todo esse afeto que a pessoa tem, né, em falta, passa para o animal. Justamente. Então toda essa falta de carinho, de afeto, ela transmite para o animal, e o animal ele retribui de uma maneira enorme, né? O cachorro, por exemplo, toda vez que você sai de casa e volta, ele vai te receber da mesma maneira, né? Ele é sincero nos sentimentos dele e não quer mais nada de você, quer só a tua atenção. Inclusive tem usado os animais também para reabilitação, né? Tanto física como desintoxicação também, né, do ser humano. Desintoxicação também, né? Existem projetos muito importantes nessa parte de reabilitação, onde a pessoa que é dependente químico,
ela entra num centro de reabilitação. Quando ela entra nesse centro de reabilitação, ela recebe um cão, e esse cão, ela vai ter que cuidar desse cão. E aí nutrindo a pessoa. Ele faz parte do processo de recuperação. Parte do processo de recuperação. Então esse cão vai nutrir nessa pessoa aquela responsabilidade de estar cuidando de um ser vivo. Ele precisa de alguém para dar alimentação, precisa de alguém para banhar, precisa de alguém para dar água, né? E no final do tratamento, vem a parte que, vamos dizer assim, que mais triste do relacionamento, onde aquela pessoa que está saindo do centro, ele tem que se desvincular desse animal que ele cuidou tanto naquele período. E acaba criando um vínculo ali, né? Lógico. Velho, você está comentando, né, do animal usado para desintoxicação. E nós vamos fazer um breve intervalo, só que antes eu gostaria de deixar claro que vou perguntar para você sobre esses animais que farejam droga, né? Como que são treinados, se você puder falar alguma coisa. Certo? Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do Dr. Hélio, médico veterinário. Hélio, agora há pouco te perguntei, né, dos cães que farejam, né, drogas. O que você diz disso? Sim. Doutor Luciano, só para voltar um pouquinho atrás, no que a gente estava falando sobre a reabilitação, eu esqueci de citar também sobre a ecoterapia, que a ecoterapia é o uso de cavalos para reabilitação de pessoas com deficiência física ou que sofreram algum acidente muito grave. Então e tem surtido um resultado muito bom, né? Muito bom, muito bom, né? E com respeito aos cães que farejam drogas, é o seguinte, são cães treinados de uma maneira que, para eles, farejar droga é uma brincadeira. Então, durante o período de treinamento, os policiais que são adestradores, né, eles colocam a droga dentro de tubos de PVC com furo e brincam de esconder essa droga. E como então, o cão assim é feito o treinamento. Sim, e assim é feito o treinamento. Como o cão possui uma capacidade olfativa de 200 vezes mais potente do que a nossa, então ele consegue achar esse brinquedo dele em qualquer lugar. Mesmo dentro de mala, seja onde estiver, né? Seja onde estiver. Vamos falar um pouquinho dos cuidados que a pessoa deve ter quando vai adquirir um filhote. Ok. O que você comenta para os nossos telespectadores a respeito? Os filhotes, eles devem ser adquiridos de um canil idôneo, né? De preferência que a pessoa conheça o lugar, a higiene do lugar e os pais do filhote que ele vai adquirir. A procedência, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa compra gato por lebre. Eles vai levando um animal doente para casa. Ou animal doente, ou a pessoa vende um cachorro dizendo que é da raça X, ou que esse cachorro não vai crescer, e quando a pessoa leva para casa... Principalmente quem mora em apartamento, quer comprar para cachorro pequenininho, cachorro pequeno, e de repente o cachorro vira um pitbull de tão grande. Eu gostaria que você comentasse algumas doenças, né, transmitidas pelos animais. Mas antes, por exemplo, quais os cuidados? Vacinação, vermífugo, de quanto em quanto tempo é comum fazer isso? Bom, tão logo esse cão chegue em casa, se já não foi vermifugado no canil, ele deve ser vermifugado. Porque as verminoses de cães e de gatos são zoonoses, transmitem para a gente pelo contato íntimo, então deve ser vermifugado. O esquema de vermifugação, ele é o seguinte: o animal toma uma dose de vermífugo, 15 dias depois ele toma um reforço e, de acordo com o médico veterinário, é passado um esquema suplementar. Isso varia de cada animal tem um esquema diferente ou basicamente é o mesmo tempo para todos os animais? Tá. Basicamente, todos os filhotes devem tomar uma vermifugação com período de 15 em 15 dias. Eu gosto de fazer 4 doses de vermífugo. Tem colega que faz 2, tem colega que faz 3, né? Depende do critério de cada colega. Agora, depois disso, a vermifugação ela deve ser feita entre um intervalo de 4 a 6 meses. E as doenças mais comuns, né, transmitidas principalmente pelos animais, né, que estão mais em contato, seja o gato, o cão? Tá.
acima de tudo, as doenças mais comuns de transmissão são as verminoses. Acima de tudo. E são as que menos são ditas, né? Vacina-se, tem campanha de vacinação antirrábica, né? Todo mundo conhece a raiva, mas poucas pessoas conhecem a verminose, né? Teoricamente deveria ter campanha de vermifugação em massa, como tem campanha de vacinação em massa. Parece, aí é você que conhece, mas parece que tem certo tipo de parasita intestinal, né, do animal, que as larvas, os ovos, né, ficam presos no pelo, não é isso? E quando a pessoa vai brincar, vai mexer, acaba vindo para a mão e a pessoa adquire essa verminose. Sim. É mais ou menos por aí, não é? É mais ou menos por aí. O que acontece é o seguinte, quando o cão está infectado e ele defeca, ele põe os ovos no meio ambiente. Só que às vezes esses ovinhos podem ficar aderidos ao pelo. A criança, de brincar com o cachorro, acaba adquirindo, leva a mão à boca e acaba ingerindo esse ovo e se contaminando. E essas fezes, por exemplo, você falou que, né, as fezes defecam, e na areia, por exemplo, em praia é muito comum a larva migrans, né? Também é das fezes de cachorro. A larva migrans cutânea, ela é causada por um bichinho que se chama ancilóstoma canino, né? E que também tem no gato. E onde as larvas estão no chão, que não só na areia, é que na areia é mais comum esse bichinho geográfico que vem da praia, né? Areia de parquinho de criança costuma ter uma taxa muito alta também, principalmente desses parquinhos que não tem cercado, né? Aberto, onde o cachorro possa vir ali e defecar. E aí a criança se contamina, porque a contaminação percutânea, só da criança pisar descalço naquela areia contaminada, ela já pega, né? Fora isso, existe também uma que é pouco dita, que é a larva migrans visceral, que é causada pelo toxocara, que também é um parasita intestinal de cães e de gatos, onde a criança pode adquirir na manipulação de um animal contaminado, ou então brincando nesse mesmo barrilzinho de areia, quando ela leva a boca, ela acaba se contaminando. É onde a mãe, às vezes, né, tá cuidando da criança, fala, puxa, bem cuidado, toma banho, tem higiene normal, só que esquece que foi brincar na areia e essa areia pode estar contaminada. E né? A larva migrans visceral, ela é como a larva migrans cutânea, que é o bichinho geográfico, só que ela faz galeria em órgãos internos. Baço, fígado, pulmão, inclusive há relatos de cegueira por conta dessa larva migrans. Então olha a importância, né, de vacinar os cães, né, os animais, não só os cães, né? Cães vacinar vermífugos, né? Sim. Hélio, a toxoplasmose é uma coisa que muito se fala, inclusive para mulher grávida. Você podia explicar alguma coisa para a gente. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do médico veterinário Dr. Hélio Ferreira Júnior. Hélio, agora há pouco antes do comercial nós conversamos, né? Eu perguntei para você a respeito da relação toxoplasmose e mulher grávida, ou mesmo a pessoa não grávida. O que você fala disso? Doutor Luciano, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que vão fazer o exame, vão fazer o teste, principalmente as mulheres, né, que são elas que fazem mais esse teste, e dão positivo, elas nunca tiveram contato nenhum com gato, que é o maior incriminado, o maior vilão da história. Transmissor. Maior transmissão. O que acontece? Somente 1% dos gatos, e aí digo, gatos errantes, gatos de rua, eles transmitem uma vez só na vida dele a toxoplasmose. É mesmo? Uma vez só. Ele, durante um período, ele é infectado e ele, nas fezes, ele libera os ovinhos da toxoplasmose, né? E esses ovinhos levam cerca de 24 a 48 horas para esporular, ou seja, para ficar infectante. Depois desse período que o gato elimina, ele não elimina mais. Ele vira portador assintomático. Então quer dizer que para ser transmitido do animal para o ser humano não é tão fácil assim? Não é tão fácil. Então o que acontece? Onde está o vilão da história? Né? Onde está o vilão da história? Hábitos de jardinagem, principalmente da mulher que está grávida ou vai ficar grávida ou pretende ficar grávida. Por quê? Porque no hábito de jardinagem, se ela não usar uma luva, o gato o que ele faz? Ele defeca e enterra.
O toxoplasma esporulado fica no ambiente também em torno de uns 3 anos. Tudo isso, 3 anos? Quer dizer, olha o cuidado então que todo mundo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. Outra coisa, carne crua ou mal cozida. Por quê? De repente, o lugar onde aquele boi ou aquela vaca pudesse estar pastando, o hábito de higiene pode não ser tão legal e de repente aquele capim está contaminado com ovos de toxoplasma. A vaca se alimenta e aquilo lá fica na carne. Quer dizer, comer a carne mal passada é um hábito que a maioria das pessoas, né, tem, mas é complicado, né? Da mesma maneira que a pessoa pode adquirir a tênia, né? Só que a tênia, ela é vista a olho nu. Então, na hora da inspeção de alimento, o veterinário consegue enxergar. Agora, o toxoplasma não. Né? Outra coisa, verduras crua ou mal cozidas, né? Um manancial de água que possa estar irrigando aquela horta pode estar contaminado. E aquela horta é irrigada com uma água contaminada. A pessoa vai comer aquela verdura, ingere o não tive contato nenhum com o animal, mas comeu uma verdura contaminada e pegou toxoplasmose. Bom, resumindo, né, em termos gerais, eu acho que todo mundo, né, todos, tem que ter os hábitos de higiene assim, mas muito severo, né? Verdura, colocar de molho, fazer, né, a lavagem adequada, a carne bem passada e saber de qual frigorífico, ser uma carne idônea, né? Se não é, né, uma carne inspecionada, né? Sim, sim. Então, e 3 anos, né? As mulheres principalmente aí, que for mexer na terra, né? Tomar cuidado aí. Outra coisa que é mito. Muita gente diz que o cachorro transmite toxoplasmose. O cachorro não transmite toxoplasmose. O gato transmite pelas fezes, mesmo assim naquela proporção que eu disse anteriormente. A única maneira da gente adquirir toxoplasmose do cachorro seria comê-lo cru ou mal cozido. Só que nós não temos hábitos de comer cachorro aqui no Brasil. Nosso país não tem esse hábito, né? Então, graças a Deus, né? E a leishmaniose? Hoje tem se falado muito da leishmaniose. O que você fala? Por sorte nossa, nessa região, a gente não tem o vetor da leishmaniose, que já tem em Belo Horizonte, em algumas cidades do interior de São Paulo, que é um mosquito. Só que ainda não existe estudo se algum outro vetor possa estar transmitindo a leishmaniose também. A leishmaniose ela é transmitida além do mosquito. Além desse mosquito ou outra espécie de mosquito. Já foram diagnosticados aqui na cidade 2 casos na PUC, no hospital da PUC, e eu já diagnostiquei um caso também lá na minha clínica. Só que foram animais que vieram de fora. Ela é uma doença que ela é transmitida do homem para o cão e do cão para o homem também, né? O reservatório é o cão, e na maioria das vezes assintomático, e ela costuma causar lesões de pele quando é acutânea, semelhantes ao câncer, e costuma causar também lesões internas, em órgãos internos como fígado, rins, baço. Existe um medicamento só. E para prevenir, então, não tem como. Se é do mosquito, existe essa prevenção? A prevenção é feita da seguinte maneira. O animal ele deve ser primeiro feito um exame, um sorológico, e esse sorológico deve dar negativo. Após esse resultado negativo, ele é vacinado com 3 doses de vacina contra a leishmaniose. Depois disso, anualmente, ele recebe uma dose reforço. Esse cão não vai conseguir mais transmitir a leishmaniose para o ser humano. Do ser humano para o animal, tem alguma outra doença, né, que pode ser transmitida? Do homem para o animal? Tem. Se nós, veterinários, chegamos em uma casa e de repente a gente diagnostica que o cão daquela casa tem tuberculose, essa doença é transmitida do homem
para o animal. Então subentende-se que alguém na casa está com tuberculose. Porque não é comum no animal, quer dizer, não. Só do homem para o animal. Só do homem para o animal. É o que a gente chama de antropozoonose, que é a doença que faz ao inverso, é do homem que vai para o animal. Só o ano passado morreram mais de 4.800 pessoas no Brasil com tuberculose. Quer dizer, olha aí, a prevenção, né? Então, resumindo, todo mundo tem que levar seu cãozinho, gatinho, ou seja, o animal de estimação que tiver em casa, para um veterinário, fazer os exames, dar o vermífugo, as vacinas, não é isso, Hélio? Sim. Um animal bem tratado, vermifugado, vacinado, a realização do controle de ectoparasitas, pulgas, carrapatos, esse animal não implica em nenhum problema para o ser humano. A convivência do cão ou do gato com o ser humano é altamente saudável, tanto física como emocionalmente. Doutor Hélio, se formos conversar a respeito de todas as doenças, né, no bate-papo tão bom que está aqui, nós vamos passar horas, mas o nosso tempo está terminando. Então eu gostaria de chamar as perguntas, né, de nossos telespectadores. Pode ser? Vamos lá. Primeira pergunta, Jean. Doutor Hélio, como é transmitida a toxoplasmose? Ela tem cura? Olha, Verônica, a toxoplasmose tem cura, sim, né? E a transmissão dela, na maioria das vezes, se dá por alimento cru ou mal cozido, né? Que seria legumes ou carne. Ou também no hábito de jardinagem. A transmissão direta com o gato é muito mais rara. Próxima pergunta. Doutor Hélio, quais tipos de doenças gatos e cães pode trazer para o homem? Olha, Alan, as doenças são várias. As mais importantes são as verminoses, também as doenças de pele. Só que se eu começar a citar uma por uma aqui, nós vamos ficar muito tempo para poder falar. Mas tem muita doença, né? Tem muita doença. Próxima pergunta. Doutor Hélio, é saudável deixar cães e gatos dentro de casa? Olha, Paulo, desde que os animais sejam bem tratados, vermifugados, vacinados, seja feito um controle rigoroso de ectoparasitas, que seja pulga, carrapato, sarnas, é muito saudável, sim. Próxima pergunta. Eu queria saber com qual frequência que eu tenho que estar higienizando cães e gatos. Sim, a frequência, se o cão fica dentro de casa, normalmente dá-se um banho por semana. Se é um cachorro de quintal, cada 15 dias, uma vez por mês, né, a frequência do banho é mais para agradar a gente do que o próprio animal. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é verdade, se pelos de animais traz asma ou alguma complicação para a saúde da gente ou não. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Um abraço para a Sérica. Se Deus quiser, até a próxima semana. Olha, José, não são os pelos que causam asma, são os ácaros que gostam desse ambiente, né? Então, é o que costuma acontecer. Num ambiente muito fechado, que possa ter muito pelo de animal, você tem um crescimento de ácaros e esses ácaros são responsáveis pelos processos alérgicos. Então nós estamos chegando ao finalzinho do programa, né, com esse excelente médico veterinário, Dr. Hélio, né, que já conheço há muitos anos, inclusive já cuidou de vários animais, né, da minha casa, não é isso? Hélio, deixa um recado para os nossos telespectadores, alguma recomendação? Primeiramente, Dr. Luciano, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e com essa breve conversa sobre muito breve, zoonose, né? Porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa para a gente explanar. Mas o único recado que eu quero deixar para os telespectadores é o seguinte: levem seus cães, gatos a um veterinário, cuida direitinho, porque assim você não vai ter problema nenhum. Leve em pessoas capacitadas para isso, não levem curiosos, né? De preferência. Hélio, muito obrigado então pela sua presença. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.